Bom, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar início ao estudo da vida e obra de Leon Denis. A gente agradece a presença dos que estão aqui conosco, até a presença infantil, né, da Isabela, nossa futura palestrante. A gente agradece também o pessoal que tem acompanhado o nosso estudo aí, né, pelo Facebook, pelo YouTube, agora também no Spotify. É bom divulgar que quem quer rever alguma coisa assim, né, e não tem internet ou vai fazer uma viagem e quer ouvir, né, algum episódio que já foi feito, é só ir lá no Spotify, Grupo Espírita Leon Denis, que todos os estudos estão salvos lá na playlist, né, desse estudo, assim como de outros. Então fica aí o convite e o pedido para que nos ajude divulgando, compartilhando, para que mais pessoas acessem o que a gente tem feito, o que a gente tem estudado aqui em grupo. E uma coisa que a gente tem que reforçar bastante é de que esse formato, se o pessoal gostar, seja copiado, né, aprimorado, aperfeiçoado. Eu vejo, por exemplo, o Simão Pedro de Lima agora tem transmitido, né, os seus estudos lá na Casa do Caminho, em Patrocínio. Então, quantos estudos não são feitos nas casas espíritas e que eles são limitados ali a um grupo de 5, 9, 10, 15 pessoas, e que quando se coloca na internet você atinge 50, 100, sabe-se lá, 50 mil, porque fica, né, para sempre. Então, se a pessoa daqui 20 anos quiser acessar, a não ser que alguém descubra algo melhor do que o YouTube, né, porque hoje a gente usa mais o vinil, né, vai que daqui 20 anos o YouTube está defasado, mas fica aí. Então, que outras pessoas possam realmente fazer algo semelhante. E hoje nós começaremos o estudo falando do capítulo chamado Brochuras de Defesa. É bom lembrar que nós já falamos aqui em outras ocasiões, mas brochura é o nome que se dá a um pequeno livro, a um livreto, opúsculo, né, algo bem resumidinho mesmo. É quase aqueles livrinhos que você faz alguma campanha. A FEB fez campanha a favor da valorização da vida, e ela faz ali um livretinho e distribui isso, alguns a preço simbólico, no caso da FEB de maneira gratuita, se não me falha a memória. Então, na época, era hábito também essa estratégia, e o próprio Gaston, ele vai colocar que o notável sucesso obtido com o primeiro opúsculo, O Porquê da Vida, tinha animado seu autor a prosseguir na propaganda sob essa forma comprovadamente prática e pouco custosa para o leitor. Aqui ele vai citar mais embaixo, né, que esse livrinho tinha 30 páginas. É claro que se a gente pega um outro livro hoje, o próprio Porquê da Vida, e falar, mas isso aqui não é uma brochura, porque tem talvez 80, 90 páginas. É porque hoje a forma como se publica uma obra é diferente. Você tem ali uma entrelinhas maior, uma letra um pouco maior. Se você colocar aquilo no modelo antigo, que até pouco tempo era feito, as letras miudinhas, as linhas ali bem apertadinhas, então o próprio Porquê da Vida caberia numas 40 páginas talvez, até na época para economizar, ou até uma estratégia atual que é para tornar a leitura menos cansativa, né? Então você aumenta a letra, aumenta o espaço entre linhas, e aí a obra parece uma obra um pouquinho maior, mas é bem pequena. Não, o que ele vai falar assim: um grande enigma foi, portanto, seguido de uma pequena brochura com capa cor-de-rosa e cerca de 30 páginas. E aí, trazendo a resposta, que era o nome do livro, a resposta de um velho espírita a um doutor em letras de Lyon. Que é um título interessante, né? E lá no primeiro parágrafo, que está aqui na página 221, o próprio Gaston vai colocar, né, que o título desperta curiosidade. O preço barato anima a comprar uma semelhante publicação. Então tá igualzinho hoje, né? A gente fica preocupado com o título, né? Vou fazer uma palestra. Qual que é o tema? O tema da palestra, ele pode atrair as pessoas. Fala, vou colocar um tema qualquer. Mas aí você coloca lá o tema depressão e coloca um complemento, a visão espírita a respeito, né, da doença do século, algo assim. Aí aquele desperta, eu quero assistir. E você coloca só depressão,
fica menos chamativo. Então, já na época de Denis, o pessoal percebia essa preocupação com o título que a obra carregaria, porque é uma maneira de despertar a curiosidade. E o preço, né? Por ser uma obra pequena, então um custo menor, poucas páginas, então era uma obra que ela se popularizava de maneira muito rápida. Então, foi o que aconteceu com o Porquê da Vida. E esse livro aqui, a gente tem que fazer uma ressalva porque não teve, obviamente, o mesmo sucesso do Porquê da Vida. Pensando nas razões, eu poderia imaginar que, como ele foi algo muito assim pontual, era uma resposta mesmo. A Igreja Católica, nesse momento aqui, ela atacava de maneira muito forte. A gente vai falar um pouco mais para frente desses ataques. E Leon Denis faz então algo direto, tinha um direcionamento diferente do Porquê da Vida, que ele vai colocar lá no começo, que é para todos vocês que sofrem, que essas páginas possam consolá-los. Então ali no Porquê da Vida era uma questão mais de consolo, de esclarecimento. Aqui era algo mais, é uma brochura de defesa, como o Gastão coloca no título do capítulo. Era algo de fato para aquele momento. Tanto é que esse livro, a gente não tem notícia dele mais. A gente não encontra. Ele ao lado do médico de Catânia, conversei hoje, inclusive, com o Tiago, que frequentava a Editora do Céu, de hoje frequenta o Grupo Espírita Sorella, no Rio de Janeiro. Ele é assim, quando eu tenho alguma dúvida com o Leon Denis, eu vou nele, sabe? E realmente, nem a Editora Celd, nem nenhuma editora até hoje tem notícia do paradeiro dessa obra, o que leva a crer que foi algo realmente com uma tiragem pequena, e ela não popularizou, e até hoje não se tem notícia. Então fazemos um outro apelo: se alguém encontrar essa obra, pelo amor de Deus, entre em contato com a gente, que a gente quer ter acesso a ela. E aqui eu vejo agora o valor da biografia, né? Porque se não fosse a obra de Gaston Luce, por exemplo, a gente não teria notícia, né? Aquilo vai trazer alguns trechos. Então ele teve acesso. Se não fosse o Gaston, a gente ia ficar só no campo do... não ia saber. Porque a Claire Boumar também escreve uma biografia, mas ela pega um outro aspecto da sua vida. Não foi algo cronológico como fez o Gaston. Então aqui os méritos realmente para o Gaston Luce de nos trazer uma informação a respeito desse livro. E o velho espírita, vai dizer o Gaston, adivinha-se, era Leon Denis. Então, aqui já estava com mais de 60 anos, já um ancião, e ele vai então responder a esse ataque que partia mais especificamente de Lyon. Mas Leon Denis vai colocar na obra que dir-se-ia que uma palavra de ordem fora dada e que certas pessoas receberam ou se atribuíram a missão de iludir a opinião e a consciência do público a nosso respeito. Então, parece que uma ordem, né, de um alto escalão foi dada justamente para atacar a doutrina. E a gente sabe que essas ordens foram dadas, né, pelo clero católico, né, pelo alto comando da igreja. E aí as pessoas se achavam ali agora na intenção de destruir o espiritismo a qualquer custo, porque enxergavam na doutrina uma ameaça, e Denis vai explorar isso muito bem, uma ameaça ali ao domínio católico, ao que ele pretendia ter, ou achava que tinha, sobre as massas, né? E Denis vai colocar então, aliás, o Gaston vai escrever que tentava-se nessa época atingir o espiritismo pela ridicularização. A publicação era endossada pelo cardeal arcebispo de Lyon e podia ser assim resumida. Então Gaston vai resumir o ataque que eles fizeram ao espiritismo. Satã é a alma do espiritismo. E todos os espíritas, inclusive nós aqui do estúdio, gente, e quem está assistindo que se for espírita também. Então vocês se sintam incomodados aí ou não, né? E todos os espíritas têm o diabo no corpo. Um tema já bastante conhecido. É brincadeira, né? Cara, Gustavo quer até comentar aqui, né? Foi inquieto, né? Gente, a gente vê esses argumentos, né? E aí um amigo meu me mandou uma vez um link no Facebook, falou assim: cara, eu sei que você é espírita, eu queria que você desse uma analisada nesse texto aqui, e me mandou.
tinha um texto, assim, com absurdo atrás de absurdo, assim, e colocando como ruim algo que não necessariamente é. Então, o texto fala assim, o espiritismo é um absurdo, ele nega os dogmas da igreja. Eu falo assim, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem que nega. Mas ele fala assim, o espiritismo é do diabo. Eu falei, opa, peraí. Aí, eu peguei lá no Livro dos Médiuns, capítulo... Eu acho que é o capítulo 4 da primeira parte, quando Kardec vai falar dos sistemas. E, obviamente, ele toca, né? Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Aí, eu fico encantado com a lucidez do Kardec. Aí, olha as perguntas. Porque a pessoa fala assim, o espiritismo não é do demônio, ou seja, só o demônio se comunica. Primeira pergunta do Kardec: há ou não espíritos bons e maus? Aí a gente volta lá em João, né? Primeira carta de João, ele fala assim: testai antes se os espíritos são de Deus, ou seja, tem os dois. A gente precisa testar, e precisa mesmo. Tem os bons e tem os maus. Agora olha a segunda: Deus é ou não mais poderoso do que os espíritos maus, ou do que os demônios, se assim lhes quiser de chamar? Terceira: afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, uma de duas. Das duas, uma, vamos traduzir assim, né? Sendo assim, das duas, uma. Ou isso se dá pela vontade, ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, por que em sua bondade não permitiria ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros? Então, isso é o bom senso, né? Fala assim, só os maus comunicam. Bom, mas eles se comunicam contra ou seguindo a vontade de Deus? Se é contra, é porque eles podem mais do que Deus, o que é um absurdo. E se é com a vontade de Deus, fala assim, por que Deus permite só os maus pronunciarem, né? Se só o demônio, aí já lá na sexta, né? Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus? Que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio? Ou seja, é quando Jesus é acusado, né, de trabalhar para Satanás, ele fala assim, mas que Satanás é esse que causa doença, vem cá e cura, né? Porque se a doença é do diabo e Jesus estava curando, que diabo é esse? E a mesma coisa aqui, porque a gente pega um evangelho segundo o espiritismo e você lê uma obra daquela e falar que aquilo foi espírito ruim que indicou aquilo, bom, então eles estão muito bons, né? Eles estão muito afinados, porque é cada recomendação parar de usar da indulgência para com o outro e ser severo para consigo mesmo. Fora da caridade não há salvação. Então assim, a gente vê aquilo que Kardec falou muito bem, que geralmente o espiritismo é ridicularizado, acusado, né, pelos que não conhecem. Porque os que conhecem, quando vê a pureza doutrinária, né, o espiritismo na sua pureza doutrinária, vê que não tem como isso ser de fato do diabo, né, vamos dizer assim. Não, e é um argumento tão tosco assim, tão ridículo, e ainda encontra ressonância na atual sociedade, que você fala assim, como é que Jesus fala pra gente classificar, né, a questão da árvore? Você conhece a árvore pela sua raiz? Não é pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore tem que ser boa. Qual que é o fruto do espiritismo hoje? Ou naquela época também? Claro que hoje tem uma pegada social que para a sociedade fica mais visível, né? Fala, nossa, o espiritismo cuida de um asilo, que cuida de idosos, mantém uma creche, faz campanha do quilo, faz campanha do agasalho, dia das crianças, sopa, doa cesta básica. Tá, é uma obra fantástica. Mas é o que Bezerra de Menezes vai colocar no diálogo com o materialista, né? Quantos suicídios o espiritismo já não evitou? Então, poxa, a obra do espiritismo, o fruto é muito bom. Se o fruto é muito bom e essa árvore é o Satanás deve ser muito bom também, ou então está trabalhando contra a sua própria obra.
É o que o Gustavo colocou. Então, só que os argumentos são tão... Aí um dia eu ouvi assim falando, falei, mas tem que tomar cuidado, porque o Satanás às vezes se reveste de uma cara boazinha para enganar as pessoas. Meu Jesus. Tem 160 anos. Aí tem 162 anos que Satanás está com a carinha boa e tem um tanto de gente que desencarnou tranquilo, em paz, por culpa de Satanás. Então, assim, é um argumento que não se sustenta. É só você olhar para o comportamento das pessoas e sem falar, além dessa questão do suicídio e da obra social, da modificação moral da pessoa mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não conheço a doutrina não, mas o fulano é espírita e ele é uma pessoa boa. E aquilo não é assim, da noite para o dia, mas é um processo gradativo, porque ele vai reconhecendo as fragilidades, vai vencendo, e colocar isso na conta do demônio realmente é quase um processo de tornar o demônio um anjo, né? Que seria o processo inverso que acreditam, né? Que é o anjo caído ali, que gera naquela confusão toda. Então é quase que um processo inverso que o espiritismo faz agora, que é tornar o demônio de novo anjo, né? Então, se vier do demônio. Então, realmente, o argumento não se sustenta. Obviamente que Leon Denis faz uma defesa que ele é até adorado, porque era um assunto que ele gostava de abordar, era um assunto que para ele era muito tranquilo, e aí ele defende esclarecendo. O que eu acho bacana é isso, é que ele não faz uma defesa para atacar e desmerecer o outro. Ele pega o que o outro escrevia, embora não lia a obra, mas pelo outro livro que ele faz de defesa, que é o Espiritismo Clero-Católico, que a gente tem publicado, dá para entender o que ele fazia. Ele pegava um trecho ali e fazia a defesa ensinando o Espiritismo para quem fosse ler. Então acaba que esses ataques, eles não eram de todo ruins assim. Eles davam a Denis a oportunidade de expor a doutrina para um público que certamente não leria um livro se não tivesse essa motivação extra. A gente pode assim se referir a respeito disso. Eu vou passar para a página 223. O Tarso quer fazer alguma observação, Tarso? E aí, sutilmente, o velho espírita juntava, vai dizer o Gaston. E aí Denis vai lá na ferida, né? E fala assim, a verdade é que católicos importantes em todas as classes da sociedade são espíritas. Numerosos padres e religiosos que estudam essa ciência assistem às reuniões e declaram abertamente sua simpatia pela doutrina. Então Denis fala assim, meus amigos, vocês estão falando aí, mas tem um monte de padre que tem lido os livros espíritas, assistido a sessão e tem se declarado que depois o Chico foi brincar, né? Espiritólicos, né? Você vai ali, lê um livro de Kardec, você assiste uma palestra, mas você ainda gosta do ritual, aí você vai lá, assiste uma missa, toma uma hóstia, pede bênção pro padre e vai naquele momento ali se contentando com os dois. E isso pode acontecer, isso depende da vontade. O Chico tinha padre amigo, né? Não, as médiuns que trabalharam, a maior parte das médiuns que trabalharam com Leon Denis eram católicas. Eu só sei, lá trabalhava na mediúnica com Leon Denis. Era reunião diferente, não é igual a gente tem hoje. Era o próprio Denis com 2, 3 médiuns ali. Era talvez mais uns 2 ou 3 amigos. Era um grupo bem pequeno. E serviam. Saía dali talvez e ia assistir a missa. Mas naquele momento eram instrumentos fiéis e muito bem avaliadas pelo próprio Denis. Você falando, eu pensando que até hoje a gente vê isso, né? Amigos nossos católicos que participam dos nossos estudos, porque é difícil mesmo. Eu sou espírita há 3, 4 anos e cheguei aí muitas vezes com a minha mãe, com a Camila na igreja católica, e a gente lê assim o livreto, né? Como é que chama que o Emmanuel fala? Não é breviário, né? A gente pega o livrinho e você lê, e é um contato tão direto ali com aquela cultura dos hebreus que a gente não entende. Não é possível entender.
Aí você vem aqui e vê o Emmanuel isolando versículos e fazendo anotações, explicações, aí que a gente começa a ganhar luz, né, de conhecimento. Então, é extremamente natural que atraia essas pessoas que gostem de fato. Igual a gente tem o Gabriel aqui que participa com o estudo de vez em quando. E uma vez ele me falou, né, a gente brincando, comentando sobre essas coisas, ele falou assim: cara, eu gosto de entender mais sobre Jesus. Pode ser na igreja evangélica, pode ser no espiritismo, onde estiver falando bem, assim, falando bem no sentido de esclarecendo acerca da vida, da obra, do ensinamento moral de Jesus, eu vou estar lá. Não importa em que religião é, né? Então, assim, a verdade, ela atrai os que a buscam, né? Agora, os que fogem dela não conseguem suportá-la. Só fazer esse Gabriel não é o Gabriel do estudo de segunda, né? É outro Gabriel. Só pontuar pro público que assiste aí, que tem dois aqui no GELD. Então, até na verdade, quando a gente assiste o Haroldo e a irmã Aila, que acompanha muito, é muito amiga do Haroldo, e quando a gente assiste um trecho na Gênesis, o Haroldo falando de Gênesis, a irmã Aila é convidada e ela fala o trecho lá do Haroldo de Gênesis, na versão dela católica, perfeito, muito linda, e parece que encaixa muito bem com o Espiritismo, assim. É uma passagem que ela conta de um retiro que os padres e eles faziam. É como se fosse ter um retiro espiritual, na verdade. É muito interessante. E o tanto que o Haroldo gosta da Ilha e que ela aumenta, né? Ela faz que o crescimento dele seja, né, muito maior. É interessante ser comentado da irmã Aila, porque ela cita muitas vezes, por exemplo, a Teresa de Ávila, que escreveu o Castelo Interior, que eles consideram como uma mística, né? E aí, assim, como aceitar então os místicos da Igreja Católica? Fica essa pergunta, né? Porque aí ela vai tratar com a naturalidade tão grande a mediunidade presente nesses místicos, e é só uma palavra que usava diferente, né? Então, assim, é muito mais, é como o Espiritismo diz, né? É muito mais orgulho e egoísmo de não querer aceitar que no seu vizinho, às vezes, surgiu uma informação melhor do que na sua casa. E é por isso que eu acho aquela questão 798 do Livro dos Espíritos profética, assim, porque quando Kardec pergunta, né, o Espiritismo se tornará a crença geral ou ficará partilhado por algumas pessoas, né? E aí eles falam que se tornará a crença geral, sim, mas que terá que batalhar muito mais contra o interesse do que contra a crença. Porque não há, eles falam, né, não há de se negar o volume de pessoas interessadas em combatê-lo, né? Então, quando você vê uma pessoa assim, porque você pode ler uma obra querendo achar erro, né, e motivo para discussão, ou você pode ler com boa intenção e tudo mais, né? Então, quando a gente pega esses de boa intenção, igual o Tar citou o exemplo do Gabriel, se a gente vai ver assim, a hora que esse tipo de interesse for interesse comum, a gente vai voltar para o cristianismo primitivo, né? Assim, com aquela vontade de trabalhar pelo Cristo, né? Não ficar discutindo receitas, né? Ah, eu sou dessa turma, eu sou da outra, né? Então, aquela questão, ela realmente é profética. A gente vai vendo que ao longo da história, né, o que ela diz lá está acontecendo, né? Da época de Denis até hoje, né? Mas eu acho que o ponto principal, não sei quem colocou, é a questão da ignorância das pessoas sobre a doutrina, né? Eu mesmo tive uma experiência há 2 dias, num jantar com alguns amigos, um ateu e outro católico. E aí esse ateu está começando a fazer alguns questionamentos, a gente conversa a respeito do espiritismo, e o católico estava assim, ouvindo, né? Eu conversando, explicando, aí a hora que acabou a conversa, o católico falou assim, depois eu quero conversar com você sobre isso. Então assim, porque ele ficou ouvindo a conversa, e eu acho que para ele sempre ouviu sobre o espiritismo de maneira muito respeitosa. Mas aí eu fui conversando algumas questões, inclusive sobre a Bíblia, sobre o catolicismo. Ainda bem que eu falei assim, de maneira light, né? E aí depois ele me perguntou, falou, não, eu quero sentar depois, tomar um café, porque eu quero entender um pouco. Eu falei, que beleza, né? A gente tá aí pra isso mesmo, né? Eu vou chamar o Tars também no dia, viu? Pra ajudar lá.
Mas aqui Denis, só citar um outro ponto, que além da ignorância, né, do desconhecimento total, e quando fica por dentro quer saber mais, é a ideia equivocada. Agora não é aquele mais que ignora, mas tem uma ideia distorcida a respeito da doutrina, que é algo que dificulta muito também. Então, eu acho que com o tempo, na medida que as pessoas forem se esclarecendo, vai chegar nesse ponto, né, que o Kardec coloca na questão 798, e aí eu acho que um novo tempo virá, mas isso é importante a gente romper a bolha, né? Falar para não espíritas é importante do que falar para os mesmos. Isso aí, você falou um negócio e eu tinha esquecido de... Esse link que um amigo meu me mandou para eu analisar e tal, tinha um vídeo. Aí no vídeo tinha um padre falando de espiritismo. E ele falando que espiritismo é a religião que mata animal na rua, que usa turbante, não sei o que, e cantam e tocam uns tambor, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, nós temos que fazer uma diferença, porque a primeira coisa que a gente precisava esclarecer para não espíritas é que espírita kardecista é pleonasmo. A primeira coisa, né? Espírita kardecista, ou você precisaria só do espírita ou só do kardecista, né? Os dois juntos é pleonasmo, né? Mas por quê? A gente vê todas as religiões que tratam com o mundo espiritual admitindo a existência de espíritos classificada como espiritismo, e não é, né? Então assim, a gente respeita completamente as religiões que têm os seus rituais de matriz africana, mas isso não é espiritismo, né? É candomblé, umbanda, é outra religião, isso não é espiritismo, né? Porque a gente precisaria, e tá tão disseminado o espiritismo ser isso, que a gente é forçado a usar espírita kardecista. A gente precisa usar, né? Porque se só falar espírita, a pessoa já te olha torto. Aí você fala assim, não, mas é kardecista. Ah, não, então tudo bem, né? Então assim, não que as outras mereçam descrédito, mas a gente... nem sei. Mas a gente precisa fazer essa divisão, né? A gente respeita tudo mais, mas espiritismo é isso aqui que nós estamos fazendo, e há a prática lá fora, né? É esse estudo que nós estamos fazendo aqui dentro da casa espírita e uma prática que eu vou levar no meu trabalho, na minha casa, né? A ponto da gente fazer igual o André Luiz, né? O André Luiz fala assim, trate os seus familiares como você trate visitas. Essa é a minha meta nessa encarnação. Tratar familiar igualzinho a gente trata visita, né? E a gente vai colocar o link aí embaixo depois, para quem quiser acompanhar algo que o Denis fez aqui, de uma maneira, né, nos tempos modernos. Tem um padre, não sei se é esse padre que você queria falar, que ele precisava estudar o espiritismo, chama Padre Paulo Ricardo. Aí ele não estuda e fala do que ele não conhece. E aí o Alamar Regis, que já desencarnou há pouco tempo, o Alamar era daqueles que não deixava passar barato, sabe? Ele tem um vídeo, que a gente vai colocar o link aí embaixo, no YouTube e no Facebook. Ele faz um vídeo respondendo o Padre Paulo Ricardo. Agora sim, o que o padre falou já foi visto por 195 mil pessoas, né? E o Alamar Regis até agora com 29. Por 29. Então, a gente precisa realmente divulgar essa resposta do Alamar. Eu assisti ela na época, eu me lembro, e ficou muito boa, porque o Alamar, ele não guarda muito desaforo, e vai pontuando certinho. Então, vale muito a pena acompanhar algo que era semelhante ao que acontecia na época, né? Só que hoje com a vantagem de ter o YouTube, tanto no caso do padre para criticar o espiritismo, e o Alamar Regis para fazer a resposta que o Denis fez na época através do livro. Denis, a maneira que eu componho que é importante. Denis, se estivesse hoje, ia fazer live demais. Nem me fala. Leon Denis está ao vivo, né? Ia ter muito seguidor, viu? E aqui ele não tinha medo de colocar nome também, não. Ele vai citar lá tanto nas respostas, ele colocava o nome de quem estava atacando a doutrina. E ele citou aqui agora o nome de alguns, que ele cita ilustres prelados: Cardeal Brossé Saint-Marc, Cardeal Perrault, Lacordaire, Padre Didon, que se interessavam de fato pelas experiências aí do espiritismo. E ele vai argumentar no livro, né, que a doutrina espírita, claro que de maneira, vamos dizer assim, não tão clara como Kardec nos trouxe, ela já estava ali demonstrada nos livros sagrados. A Bíblia
tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né, chamada ou primeira e segunda revelação, nos termos de Kardec, já trazia ali várias questões do Espiritismo inseridas. Os escritos dos pais da Igreja, e aí quem quiser saber a respeito disso aqui de maneira mais profunda, tem que ler o Cristianismo e Espiritismo, em que Leon Denis vai pegar lá várias citações, por exemplo, de Orígenes, para reforçar a ideia espírita. E ele cita mais aqui dizendo que a vida dos santos assinalam o espiritismo puro. Então, só para você estudar a vida dos santos, eles eram espíritas, né? Tinha reunião ali na Casa do Caminho, né? Lá nos primeiros anos. Então a gente percebe essas manifestações não apenas mediúnicas, mas inclusive falando de reencarnação em várias obras já dos pais da Igreja, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e também ali pelos cristãos primeiros que vieram. Um ponto importante que Denis destaca é que os futuros teólogos ficarão bem à vontade para recorrer às nossas descobertas, a fim de amparar o frágil espiritualismo das igrejas e poderem contestar as doutrinas materialistas. Isso aqui é uma profecia, né? Será em nosso arsenal que eles se abastecerão dos elementos para um novo lugar teológico no século XX. Então a gente pode estender para o 21, porque no 20 ainda não foi plenamente possível isso aqui. Ele foi otimista. Ele foi muito otimista, Mas no futuro, como é que você vai explicar o dogma do pecado original sem a reencarnação? A pessoa vai recusar, ela não vai querer aceitar. Então falou, deixa eu ir lá no Espiritismo então buscar. Não, meu filho, que o pecado original não é de Adão e Eva, é seu mesmo. É que você nasce com o errinho que você cometeu na outra encarnação. Pronto, resolveu o dogma. Então, como o Gustavo colocou, contestar os dogmas não é um defeito, é uma virtude do Espiritismo, porque se a igreja insistir em colocar esses dogmas como verdades indiscutíveis, ela vai fracassar. Ela vai, porque a razão humana, que já rejeita esses dogmas desde sempre, que sempre teve gente descontente com o dogma, por isso muitos foram queimados. Hoje não pode queimar mais, e aí? A pessoa hoje ela é livre. Então ela não quer mais o dogma, ela se afasta. É simples. Ela não é mais agora obrigada. Alguns ainda são por convenção, né, social, para agradar a família, mas intimamente ele vai ali, mas não faz parte mais, a alma dele não faz parte mais daquele local, daquela crença. Então realmente é preciso rever isso, e eles têm grandes recursos aí na doutrina espírita para auxiliá-los. Denis vai colocar que as religiões decadentes, a palavrinha boa aqui, né? Não tinha também medo de... As religiões decadentes estão inquietas. Temem que o Espiritismo procure suplantá-las. Os príncipes da igreja se perturbam, mas se enganam. Não sonhamos fundar um novo evangelho, certos de que o de Jesus nos basta. Somos uma ciência e uma fé. Como fé, pertencemos ao cristianismo, é verdade, mas não a esse cristianismo desfigurado, encolhido e amesquinhado pelo fanatismo, pelo misticismo próprio dos corações sofridos e pelas pobres almas, e sim à religião de Jesus, àquela que adora e que ora em espírito e em verdade. Nossa, forte, hein? Dá até para imaginar Leon Denis não só escrevendo, mas falando isso aqui, né? Realmente, não dá para enquadrar o Espiritismo no cristianismo que se conhecia daquele momento. Mas se quiser enquadrá-la no cristianismo de Jesus, aí a gente aceita, aí a gente já concorda. Porque esse é o cristianismo que a doutrina vem, a gente fala, né? Reviver, que é o cristianismo redivivo, que é trazer Jesus de volta, né, como estava presente naqueles primeiros anos. Eu estou lendo, por exemplo, agora o livro A Esquina de Pedra, e é impressionante como eram e ali é final do século III, começo do IV, pouco tempo antes, né, de ter a união ali com os interesses romanos. É impressionante ver as reuniões dos cristãos daquela época.
Aí tinha um momento de fazer a prece, discutia-se algumas passagens do Evangelho, trocava uma ideia, um contava uma experiência, passava um pouquinho, gente, agora é a hora, vamos ver se tem algum espírito aqui para trazer alguma notícia. E aí um incorporava lá, tranquilo, trazia uma mensagem, eles avaliavam aquela mensagem, vamos encerrar com a prece, encerrava com a prece, pronto. Era final do século III e do século IV. É doutrina espírita, na prática. Pessoas bondosas, pessoas caridosas, preocupadas com o próximo. Então isso está lá, num livro que eu recomendo a todos que realmente leiam. Chama A Esquina de Pedra, de Wallace Leal, publicado pelo Clarim. E é interessante essa fala do Denis, né? Não há esse cristianismo desfigurado, encolhido e amesquinhado pelo fanatismo, né? Aí, lendo a Bíblia hoje, a gente entende por que as missas eram em latim, né? Você não entendia nada. Porque assim, como é que você lê um amai-vos os vossos inimigos? Amai vossos inimigos. Porque na verdade a discussão na época, tinha uma discussão assim. Lá no Antigo Testamento já tinha um amar ao próximo como a si mesmo. Acho que é Levítico, capítulo 18, versículo 19, ou o contrário. Eu sempre confundo. Mas já tinha isso lá. Então a questão era assim, quem é meu próximo? Aí eles chegaram à brilhante ideia de que o próximo era o hebreu, só. Aliás, o próximo era o judeu ali, né? O que estava com eles lá, na turma deles. Se não fosse daquela tribo, então podia odiar, que estava tudo certo. Eles só tinham que amar aquele grupo. Na verdade, até hoje, né? Se você for em algumas igrejas, você tem que amar o da igreja. Se ele não for, você pode odiar. Aí tá a revolução que Jesus provoca, né? Amai os vossos inimigos. Isso é revolucionário, porque aí me põe justamente no dever de respeitar aquele que eu não gosto. Agora, aquele que eu não gosto está dentro da minha igreja falando o que eu falo? Será que é esse que é o que eu não gosto? Então assim, aí dá pra gente entender por que as missas ficaram em latim tanto tempo. Porque talvez se isso fosse dito, sei lá, há 1000 anos atrás, hoje a gente não estaria discutindo isso. Nós estaríamos discutindo coisa muito melhor, muito mais aprofundada, né? E é esse o cristianismo que o Espiritismo vem resgatar. É o cristianismo do amai vossos inimigos, porque aí traz como máxima fora da caridade não a salvação, e aí você vai discutir o quê? Você vai discutir se eu tenho que ficar só dentro do meu círculo espírita? Falar, mas é com esses que você vai praticar caridade? Né? Então é muito interessante ele colocar isso, porque é justamente isso, né? Chamar o espiritismo de cristianismo redivivo é justamente trazer essas questões, né? Que foram se perdendo, né? E um fato que os católicos aproveitaram muito bem na época foi de que um homem se suicidou e eles encontraram, né, na casa, na gaveta do armário deste homem, alguns livros espíritas. E falaram assim, tá vendo? Ele se matou porque era espírita. E aí eles realmente fizeram um ataque forte nesse sentido. E Denis, mais uma vez, responde dizendo que do fato de terem sido encontrados em sua biblioteca 1 ou 2 volumes espíritas, concluiu-se que eram exatamente essas leituras que o haviam conduzido ao suicídio. E a ironia de Denis, eis a lógica, eis a equidade de nossos adversários. Então, realmente é uma acusação muito barata e que não encontra nenhum tipo de lógica. Ele se suicidou por outros motivos e não por causa dos livros espíritas, que na verdade não garante a ninguém que um dia não vai se matar. A gente não pode, né, simplesmente dar um livro para alguém e falar assim, leia, que se você ler, você nunca mais vai se matar, você nunca mais vai ter depressão, você nunca mais vai ter transtorno. A gente não pode fazer isso. Mas o livro espírita, pelo contrário do que foi dito pelos católicos, ele auxilia, ele evita, como nós já falamos aqui hoje, com que muitas pessoas desistam de se matar, porque ele amplia o conceito de vida, de sofrimento, de dor, de aflição. Então realmente é bem diferente. E Denis, aí ele fica imbatível aqui, porque ele vai usar agora o sentido contrário, que se os católicos aproveitaram disso para fazer um ataque,
Denis mostra que os espíritas não agiam desta forma. E ele cita que num dado momento, ele falou que quando faz alguns anos uma devota, quer dizer, fazia já algum tempo, uma devota acostumada à confissão e à comunhão assassinou em condições espantosas de lucidez e premeditação o sábio e piedoso abade de Broglie, uma das glórias do clero francês, nunca nos veio à mente, a nós espíritas, utilizar semelhante fato contra a igreja. Então, tipo assim, a gente podia ter feito isso, né? Falar, ela matou o abade porque ela era católica. Não, ela matou ele porque ela era uma pessoa má. Ela trazia dentro de si a maldade, a imperfeição, aquela tentação por N motivos, e não porque ela era católica, né? Então acredito que aqui ele demonstra, fala, ó, vocês vamos respeitar aí, porque a gente não utilizou desse recurso baixo, né, de baixo nível contra o catolicismo quando aconteceu essa tragédia. E em relação ao que os católicos da época também falavam do inferno, né? Você quer comentar? Só corrigindo a referência, é Levítico 19, versículo 18, né? Eu sempre confundo mesmo. Capítulo 19, versículo 18, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá lá. Mas aqui tem uma outra colocação de Denis que eu achei importante a gente trazer. Ele diz assim, ó: sabemos que neste mundo o homem abusa de tudo, mesmo das coisas mais sagradas. O espiritismo tem seus embusteiros e seus exaltados, e tem mesmo, tanto que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, né? E aí é tão interessante a forma com que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, que ele coloca assim: tem os que são espíritas sem saberem que são espíritas, né, que são esses que nós estamos citando aqui, que o Denis coloca também, esses santos, né, que a igreja são espíritas sem saberem que são, e isso tem no cotidiano. A gente vê pessoas assim com a índole que fazem exatamente o que o espiritismo prega, mas não sabem, né, não são espíritas sem saberem. Ele fala que aí tem os espíritas experimentadores, né, que só se contentam com o fenômeno. Tem os espíritas imperfeitos, que são os que buscam o fenômeno, a filosofia, mas não tentam aplicar a moral em si. Acho legal, fora da caridade não há salvação, coisa legal, não sei o quê, mas fica nisso. Isso quer aplicar no outro. Quer aplicar no outro, né? E aí, antes de falar dos exaltados, Kardec fala dos verdadeiros espíritas, que são os que veem o fenômeno, veem a filosofia e tentam aplicar a moral a si mesmos. Esses são os verdadeiros espíritas. E o quarto passo é o espírito exaltado. Então, por que eu achei bacana essa colocação de Kardec? É como se ele estivesse falando de um pêndulo mesmo. Ele começa num extremo, que são os espíritas experimentadores, vai até o outro, que é o espírito exaltado, mas o equilíbrio está aqui no meio, que é o verdadeiro espírita, né? Então, essa exaltação, às vezes a gente fica muito... É espírita que acabou de converter o espiritismo, por exemplo, acabou de se declarar espírita, de se tornar espírita, ele fica vislumbrado. Então ele acha tudo um máximo, é tudo uma beleza, isso aqui, meu Deus do céu. Calma, né? Tem que ter calma, porque às vezes nessa exaltação acaba entendendo mal, acaba se expressando mal, né? E aí o que eu achei interessante é assim, que Denis coloca que o espiritismo tem os seus exaltados, como a ciência tem os seus charlatães e a religião tem os seus impostores. Então, assim, nem a ciência está livre disso, nem a religião comum está livre disso, né? Então, isso não é motivo pra gente... Não é porque a gente pegou um espírita, olha aqui, ele é espírita e fez isso. Mas às vezes ele não... Quem é ele, né? Porque é igual a gente pegar um católico, um evangélico e citar de exemplo. A gente pode pegar pessoas corruptas que se declaram católicos, evangélicos e que não representam nada do catolicismo, do protestantismo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também com o espiritismo. Eu queria fazer só um comentário sobre a questão do suicídio, porque é igual o William falou mesmo, né? O espiritismo ele não pode impedir um suicídio, porque ele não pode interferir na liberdade de uma pessoa. Mas aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5,
que explica sobre a bem-aventurança dos aflitos, o Kardec vai falar sobre o suicídio e a loucura, e ele vai fazer um paralelo entre o materialismo e o espiritismo, como se fossem duas doutrinas antagônicas. E aí ele vai falando o seguinte, ó, eu recortei alguns trechos aqui que vai comentando sobre o quanto o materialismo influencia o suicídio. E se essas outras religiões, as pessoas não se utilizarem de uma crença mais embasada, mais racional na vida futura, então a gente está dando ferramentas para as pessoas se tornarem adeptas do materialismo e, por conseguinte, ter um estímulo de suicídio na sociedade, né? Porque aí o Kardec diz o seguinte, ó, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Porque a gente pode pensar assim que o suicida, em termos bem, assim, uma comparação bem simples, quase vulgar, a gente pode pensar que é como se fosse uma pessoa que está passando uma dificuldade financeira e aí ele ganha o mesmo salário, ganha R$1.000 por mês, e aí ele adquire uma dívida de R$100.000. E aí ele olha para o futuro e fala, eu não tenho perspectiva de aumentar o meu salário e eu não posso tirar todo o meu salário para pagar essa dívida, então eu não tenho saída, né? Mas aí o espiritismo, ele vem, na verdade, trazer uma convicção mais embasada, mais robusta e racional acerca dessa vida futura, que é a vida depois da morte, né? E aí no final, eu acho interessante que o Kardec, ele trata como se ele estivesse falando de economia, né? Como se ele estivesse falando de uma empresa. São termos tão práticos que é difícil da gente não entender, né? Ele fala o seguinte, ó, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras, dos materialistas, ao suicídio conduz, a da outra, que é o espiritismo, o evita, fato que a experiência confirma. Então, assim, o que é melhor? A gente implantar a dúvida, trazer mais discórdia e mais elementos que ofusquem mesmo a capacidade das pessoas de entender a vida futura, ou reunir elementos racionais que façam com que as pessoas tenham fé no futuro e tenham mais esperança, né? Qual que traz melhores resultados entre as duas? O Rossandro Klinger, palestrante, ele conta um caso numa de suas palestras de um dia ele conversando com uma mãe, uma pessoa muito triste, né? Porque o filho dela, que ela havia criado com tanto carinho, com tanto zelo, né? Levou na doutrina espírita, evangelização, mocidade, e aí ele torna-se ali adulto e resolve mudar do Brasil. Vai para a Europa e lá na Europa ele se vincula à prostituição. E aí entra naquele mundo que é muito difícil de sair. E a mãe ficava assim, pensando, onde é que eu errei, né? E, poxa, eduquei o filho e não era para que ele tivesse esse tipo de vida, né? E aí ela se culpando. E aí o Rossandro perguntou para ela assim, mas você já perguntou para ele onde é que você errou? Ela falou assim, não, nunca perguntei para ele não. Eu falei, então pergunta. Aí conta que ela pegou o telefone na hora, ligou, falou, meu filho, né, você tá aí na Europa, a mamãe tá aqui preocupada, não sei o que, eu tentei de tudo, você lembra? Eu queria te perguntar, onde é que foi que eu errei? Né? Nada do que você aprendeu na doutrina te ajudou, né, te esclareceu, te instruiu? Né? Você não é grato a tudo que você aprendeu na doutrina? E aí conta o Rossandro que o filho do outro lado da linha já em pranto, chorando, e dizendo assim que é muito grato a ela, né, porque a vida que ele leva lá é muito difícil, muito dura, e que todos os dias da vida ele pensa em se matar. E que ele só não consumiu o ato justamente por tudo que ele aprendeu na doutrina. E ele ainda, com um certo bom humor, ele dizia assim, quando eu vou para me matar, aí eu lembro daquele tal de André Luiz com o umbral,
e aí eu não quero ir para lá, e aí eu desisto e continuo a minha vida infeliz. Então, assim, é na prática, né? A gente fala, mas será que é interessante ficar impondo o não suicídio através do medo às pessoas? Porque a religião, ao longo da sua história, muitas vezes ela nos segurou às suas fileiras, ou até nos inibiu de praticar o suicídio pelo medo, né? Olha, não se mate, porque se você se matar, nem missa a gente vai rezar para você. Porque não se reza missa para suicida hoje. Se algum padre reza, ainda hoje, se algum padre rezar aí, ele tá sendo cristão, no verdadeiro sentido da palavra, mas ele está descumprindo uma orientação. Conversei com uma pessoa há pouco tempo, que o filho suicidou e ela pediu e foi negado. Então, pelo medo, as pessoas tentavam dizer, não, eu vou falar que não rezo missa, porque aí a pessoa desiste. Tudo bem. A diferença da doutrina é que não é simplesmente uma fala. Se você se matar, você vai sofrer. É um fato. A doutrina traz prova, né, dos próprios suicidas que voltaram, escreveram mensagens, escreveram obras como Memórias de um Suicida. O Allan Kardec escreve na segunda parte do Céu e Inferno, o depoimento dos suicidas, em que eles mostram ali com a sua identidade, são eles mesmos, demonstrando que de fato a vida continua e que eles agora enfrentam justamente a amargura que eles imaginavam fugir, agravadas por outras questões que o estudo aqui, o tempo não nos permite aprofundar. Então essa é a diferença. Pode ser uma imposição do medo para evitar o suicídio? Pode. Mas agora é baseado em fatos e não mais suposições ou, né, divagações. Mas aí já até entra num próximo, que eu acho que você ia entrar mesmo, né? Mas os espíritas negam o inferno, porque fala assim, se você vai passar por momentos muito ruins se você cometer o ato do suicídio, mas o que é o consolador do espiritismo, né? É que não é eterno. Eu acho que está na revista de 1860, revista espírita de 1860, não vou lembrar o mês. Tem um caso que o Kardec narra lá de um espírito que estava obsediando uma família, né? E que ele tinha sido assassinado na casa que a família morava e tudo mais. Aí tem um momento que o Kardec pergunta assim, qual que é o estado desse espírito? Aí o São Luís responde assim, ele está muito, muito, muito desesperado. Aí Kardec pergunta assim, qual que é o nível de desespero? Porque esse espírito, ele estava preso lá naquela casa, né? Ele tinha sido assassinado, ele estava preso, ele estava obsediando a família, mas ele estava desesperado, ele estava infeliz com aquela situação. Aí Kardec pergunta assim, qual que é o nível de desespero que esse espírito está? Aí o São Luís responde assim, ele acredita fielmente que ele está condenado eternamente a ficar naquela casa. Você já imaginou? Você está eternamente condenado. Aí fica desproporcional, né? 80 anos de erro serão pagos por infinitos anos de condenação, né? Fica desproporcional. Então assim, a gente nega o inferno. Aí achei muito legal, né? Não o negamos, nós o explicamos. Então assim, o suicida, ele vai sofrer muito depois? Vai. Mas não é eterno, né? A diferença está aqui. Vai ser pelo próprio arrependimento, um sofrimento que a própria consciência se impõe. A gente comete erros na nossa vida, e erros que a gente pensaria assim, nossa, melhor esquecer. Seria melhor esquecer. Imagina um suicídio. Porque aí a pessoa desperta sabendo que continua com os mesmos problemas de antes, agravado pela culpa de não ter solucionado. Só isso já é desesperador. Então, é igual o William está colocando. É simplesmente uma fala, olha, suicida sofre. Não. É um sofrimento, a gente explica, fala e explica, né? Por que sofre? Por que é assim? E aí fica tudo lógico, né? Então, não só pelo medo, não se evita só o suicídio pelo medo, mas pela própria lógica. Pela própria lógica de, olha, você vai matar o corpo. Não resolve problema nenhum e ainda traz o agravante da culpa. Né? E ainda para os mais rigorosos, ainda traria a vergonha da incapacidade, né?
Fala assim, nossa, mas eu queria ter resolvido o problema, nem para isso eu presto. Então, imagina tudo isso acumulado, né? Então, e aí o Espiritismo vem explicar. Evita porque explica, né? Não é só pelo medo, né? É pela própria explicação, né? Por isso que eu achei muito legal. Os espíritas negam o inferno? Não. Explica, né? Explica o inferno, né? Explica, né, a parte sem lógica. E o Denis vai usar suas palavrinhas aqui, né? Quanto à noção do inferno, tal como ensinam os catecismos, nós a repelimos como infantil, ridícula e odiosa, né? E contraria, como você muito bem colocou, a atributos, né, da divindade que não faz o mínimo sentido. Uma vez uma pessoa falou assim, William, mas você colocou a questão do tempo, né? 80 anos de erro, um inferno eterno não faz sentido. Aí a pessoa colocou assim, mas ela tirou a vida de alguém. Então ela interrompeu eternamente a vida do outro. Logo ela precisa sofrer eternamente. Então é uma ideia bem esquisita a respeito da justiça divina. Lembrando que, tudo bem, nem a humana é assim. Você tirou algumas humanas, né? Que ainda tem alguns países que tem ali a pena de morte, alguma coisa nesse sentido. Mas você tem N formas hoje de reparar até mesmo o assassinato. Eu não vou nem colocar aqui lei de reencarnação na história, nem imortalidade da alma, mas o indivíduo que cometeu um assassinato, ele pode agora trabalhar numa ONG, numa atividade social, né, que trabalhe justamente com quem tem pensamento suicida, e agora ele vai conversar com os outros para tirar esse pensamento deles. Então ele tirou uma vida, mas em compensação, ele não pode agora também negociar isso, né? Falar, peraí, eu não gosto dele, eu vou lhe matá-lo, que depois eu vou na instituição trabalhar para tirar. Aí, como Kardec trabalha muito bem em livros espíritos, questão da intenção, né? Os espíritos julgam muito mais a intenção do que às vezes os próprios atos. Então, mas desde que a pessoa se arrependa verdadeiramente e siga ali os passos colocados no céu e inferno, arrependimento, expiação e reparação, ela pode reparar aquele erro dela, né, conversando, dialogando e ajudando outras pessoas que estão ali nas portas do suicídio a não se matarem, e aí, ou trabalhar numa profissão que salva vidas, enfim, tem formas, né, de se fazer justiça sem a necessidade nem da pena de morte e nem de uma pena eterna depois de uma morte natural. Então, realmente, a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Refletir sobre isso. Bom, e aí, alguém quer colocar mais alguma coisa a respeito desse capítulo? Tá tranquilo? Então a gente vai para o outro, que é um capítulo de uma página só. Eu fiquei triste com isso aqui, porque é o meu primeiro livro, e o Gaston Lúcio dedica não mais do que 15 linhas aqui para falar dele. Falei, poxa, o cara podia ter falado bastante, né? Fiquei magoado, porque a primeira obra que eu li de Leon Denis, né? É justamente essa que ele vai falar aqui agora, O Além e a Sobrevivência do Ser. Foi uma obra tão fantástica que eu falei, não é possível que o cara escreveu desse jeito. Um assunto complexo, porque ele traz ali, embora o livro seja muito fino, realmente é uma outra, a gente pode considerar brochura, né? Mas um pouquinho mais extenso do que o clero católico, pedindo que o clero católico, nos padrões de O Porquê da Vida, talvez, em termos de extensão, mas uma obra extremamente agradável, com muitos casos, né, que comprovam ali a imortalidade da alma. Denis, ele traz um apanhado de citações de outras obras, de experiências, e aquele livro me encantou, assim, foi o primeiro que eu li dele, e já quis ler os outros. O que mais esse cara aqui escreveu? Deixa eu pesquisar. Foi que eu encontrei de maneira bem estranha numa feira de livros, até infantis, né? E tinha lá uma seção com alguns livros adultos, e um deles era esse. Então realmente foi uma experiência. Tem trauma de microfone, gente. Mas era um quiosque lá no Center Shopping ali, né? Na Praça da Alimentação, na antiga Praça da Alimentação. Né? Na antiga Praça da Alimentação. Que coisa você me corrige, então. Assim. Aí a gente tava andando ali. Aí vamos conversar. Acho uns livros meninos, né?
Aí, bem escondidinho, tava lá o livro. Eu com a minha mania de sair procurando livros também, né? E acho daqui até que achei o dito cujo lá. E realmente foi uma leitura bem agradável. E o que hoje Gastão vai dizer? Já que o capítulo é curto, dá para ler inteiro pelo menos. Vamos prestigiar, né, o que ele colocou para nós aqui. Ao mesmo tempo, um outro opúsculo foi colocado à venda. Não mais para defesa, porém para estudo, o além e a sobrevivência do ser. Era uma nova contribuição ao espiritualismo experimental, um complemento às duas volumosas obras já publicadas, No Invisível e O Problema do Ser e do Destino. Uma a uma, as objeções da ciência oficial ali estavam refutadas por meio de novos testemunhos que acabavam de ser registrados em diversos lugares, na Europa e na América. Enriquecido com fatos novos e, na maioria, inéditos, o pequeno volume de 64 páginas, escrito num estilo claro, rápido e atraente, apresentava ao leitor, numa sugestiva seleção, um quadro exato da questão da sobrevivência. O tempo não esgotou seu sucesso. Então, essa obra ainda é publicada pela FEB. Então, quem quiser procurar aí, a Federação Espírita Brasileira é a única que eu tenho notícia que publica hoje, né, em 2019. Este livro realmente bem interessante, vale a pena, uma leitura rápida, não é um livro tão denso quanto No Invisível e dá uma noção bem interessante a respeito, né, da mediunidade, de alguns fatos. Eu acredito até que talvez a vontade de Denis fosse fazer uma nova edição do No Invisível. Mas como já tinha ficado muito densa, muito volumosa a obra, então incorporar aqui mais 64 páginas talvez fosse tornar ainda mais complicada a sua leitura. Então ele faz algo ali bem resumido, mas que dá uma noção muito boa em relação à imortalidade da alma. Vai comentar, ninguém, né? Vai ficar triste também. O Gaston já... Então, vamos para o outro capítulo. Vamos pelo menos iniciar o próximo aqui, que dá tempo hoje ainda, né? Bom, e aqui é mais um congresso. Congresso de Genebra, que foi presidido, aconteceu em 10 de maio de 1913. Ele foi presidido, né, pelo Charles Piguet, e que dividiu a tarefa com Leon Denis e Gabriel Delany. Aqui vale destacar que, como eu tinha citado ali antes, que o Gaston fala que Denis tinha parado de fazer palestra, aposentado, né? E aqui, mais uma vez, Denis vai utilizar-se da palavra para fazer ali as suas considerações a respeito da doutrina espírita. Um ponto interessante que eu destaco na sua fala é quando ele faz uma análise a respeito do progresso da doutrina. Ele gostava de fazer isso, né? Do progresso da doutrina até aquele momento. Então, como o congresso era uma festa, digamos assim, né, que você estudava, refletia, mas era bom fazer ali um balanço, né, de como a doutrina tinha caminhado até aquele momento. E ele vai falar, dentre várias coisas, ele vai fazer um paralelo com o próprio cristianismo. Que diz ele assim: foram necessários, está lá na página 233 do livro e do PDF 170 ou 69, né? Foram necessários 400 anos para o pensamento do Cristo perfurar a dura couraça do materialismo e do paganismo romano. Foram necessários 500 anos para a vida de Joana d'Arc sair da sombra acumulada sobre sua memória e mostrar, à luz do dia, todos os grandes exemplos, todos os nobres ensinamentos de que está repleta a sua vida admirável. Será preciso também ao Espiritismo muito tempo para se expandir, desabrochar e apresentar seus frutos. Esses tempos, porém, chegarão com força, saudando a futura grandeza da obra de regeneração empreendida. Então, tipo assim, paciência, amigos, né?
talvez ele percebendo um pouco ali da impaciência, da ansiedade dos confrades da época, ele resolve então, calma, né, vai levar tempo. Né? Se o cristianismo, que veio diretamente com Cristo, demorou 400 anos, aquilo é redondo, é claro, né? Joana d'Arc demorou 500 para ser reconhecida. Por que querer que em 50 e poucos anos, estava com menos de 60 anos, a gente acha que o Espiritismo será a doutrina aceita por todos, ou pelo menos que não seja mais atacada pelos materialistas? Então ele pede aqui paciência aos espíritas da época. Eu queria só destacar um trecho que acaba ligando lá, fala do Tarso sobre o suicídio. Tá 2 parágrafos acima do que você começou a ler, quando diz assim, ó: eis o que o Espiritismo tem feito. Ele transformou a vida em uma coisa sagrada, mostrando seu fim nobre e generoso, seu fim sublime. Fim no sentido de finalidade, né? Mas é interessante a gente ver isso, porque eu já ouvi pessoas falando assim: ah, mas se eu reencarno quantas vezes eu quiser, então eu posso acabar com essa aqui e depois eu volto. Não é? Tranquilo. Quantas vidas eu posso ter? Quantas encarnações? Infinitas. Então, se essa aqui não dá boa, eu cabo com essa aqui e volto depois. Recomeça ali. Depois eu recomeço. Aí, assim, vai que eu dou sorte e vi numa família mais tranquila que a atual, né? Nasci pobre, não gosto de ser pobre. Vou me matar, nasço, fico na próxima. Sabe de nada, né? Quem disse que vai vir numa condição... Porque, na verdade, as coisas tendem a se agravar nesse pensamento, né? Se não tá bom agora, me matar vai piorar, com certeza, né? Então, assim, pode ser difícil de acreditar, mas nós estamos na melhor oportunidade. Acabar com essa para deixar para uma próxima, e às vezes nem tanto com o pensamento de se matar. Às vezes a pessoa fala assim: não dou conta de perdoar nessa não, vou deixar para a próxima. Isso aí eu escuto de monte. Falo assim: não, essa não dou conta agora. Então, assim, nós temos que ter um pouquinho de consciência nesse sentido. É claro que não é tudo que nós vamos conseguir de fato nessa, né? Não estou dizendo isso. Mas, assim, esse pensamento de que eu não dou conta agora, eu vou deixar para a próxima, a gente tem que ter um cuidado com ele. Porque essa fala aqui é muito boa. Ele transformou a vida em uma coisa sagrada. A dificuldade que é para encarnar, né? A gente vê no livro Ação e Reação, né? O Silas está, não sei quanto tempo, ele está há muitos anos procurando o espírito que ele precisa juntar para reencarnar, e ele não acha. Então tem uma série de coisas que precisa dar certo para a gente poder vir encarnar, né? Então, assim, eu precisava ser filho do meu pai e da minha mãe, então eles precisavam ter encontrado, né? Então, assim, eu precisava vir nessa época que eu nasci e tudo mais, nasci onde eu nasci, na cidade que eu nasci. Então, é um tanto de coisa que tem que combinar, né? De pessoas que tem que se encontrar. Então, assim, é muita coisa que tem que dar certo, né? Porque eu precisava desse corpo, nasci onde eu nasci, na época que eu nasci. Então, olha a série de coisas que tem que funcionar pra gente poder vir encarnar, né? A gente dá tanto trabalho, né? E aí eu comparo muito assim, a encarnação, o encarnar, como prestar o vestibular. Porque eu falo assim, eu acho que a encarnação é um vestibular que a gente está prestando, né? Para ver se passa e é admitido no curso, né? Mas assim, por que eu falo isso? Porque você pode prestar quantos vestibulares você quiser. Não tem limite para vestibular. Se você quiser prestar 20 anos de vestibular, você presta os 20 anos. Qual que você quer passar? O 20º? Ou o que você está fazendo agora? Então, assim, a encarnação que a gente quer ser bem sucedido é essa, né? Aproveitar essa aqui da melhor forma. É evidente, né? Igual eu cheguei a comentar, é evidente que a gente não vai dar conta de fazer tudo que estava programado. Isso é quase uma utopia pensar, né, nisso. Mas, assim, é aproveitar da melhor forma que a gente possa desencarnar e ter pelo menos um pensamento assim: olha, eu tentei. Pelo menos, né? Eu tentei. Não consegui, mas eu tô tentando, né? Então, de fato, assim, apesar de termos tantas encarnações quantas forem precisas, isso não faz com que cada uma perca o seu valor, né? Pelo contrário,
Cada uma tem o seu valor exato, né? A sua e é um valor alto, né? Leon Denis é uma citação de Denis, né? Aqui não é ou não? Essa parte do aqui, eu não sei se é a citação de Denis, eu não lembro, mas é uma coisa sagrada, né? É uma coisa assim que está acima das questões materiais, né? É uma coisa espiritual mesmo, né? Então a gente tem que dar o valor, sim. Estar encarnado é uma coisa difícil. Muita coisa teve que dar certo para a gente estar aqui agora, né? Então cabe, pelo menos como forma de gratidão, a gente tentar aproveitar da melhor forma, né? Bom, então a gente falou bastante de suicídio aí. Eu acho que é importante a gente deixar como mensagem final de que vale a pena suportar, né? Vale a pena suportar tudo aquilo que a gente acha que não dá conta, porque se a gente foge de um problema, se a gente foge de algum problema, a gente não vai ter prêmios por ter suicidado, né? Não dá pra... eu acho que a minha condição financeira agora não é ideal, como você colocou, né? E às vezes, nem imaginando que na outra eu venho rico, mas às vezes fala, não tô dando conta. Só que aquilo é uma prova que você precisava passar. E aí, você não vai ser premiado na próxima, vindo com uma situação, não vou nem dizer rico, porque a riqueza é uma prova difícil, mas talvez o Denis coloca numa situação mediana, né? Nem muito rico, nem muito pobre, né? Para que você consiga conduzir-se bem em outros aspectos ao longo da encarnação. Então, se a pessoa foge da prova da pobreza, ela vai reencarnar com uma pobreza muito maior, né? E a Terra parece que não tem limite de miséria, né? Assim, eu estou miserável aqui agora. Aí você vai ali no norte de Minas, você vê uma realidade muito pior do que a nossa. Aí você vai na África, você tem uma realidade muito pior do que a do norte de Minas. Então, mas eu vou me matar porque eu não aguento a família que eu tenho. Então tudo bem, você vai vir numa outra muito pior. Porque também eu vou te falar, né? Tem possibilidades diversas aí para dificuldade em família. Dificuldade com mãe, com filho, com esposa, com marido, com cunhado, com sogra, com sogro. Então, a gente precisa entender, como você colocou muito bem, há um planejamento, né? Não nos detalhes, né? Mas há um planejamento e aquilo ali é o que a gente, talvez não é o que a gente queira ou o que a gente goste, mas é o que a gente precisa. Então é entender assim, eu preciso dessa prova, que se eu fugir dela, eu precisarei passar por ela de novo, em condições ainda mais adversas, não por maldade de Deus, mas justamente é por bondade, nos colocar sempre a oportunidade de aprender e de crescer. E a Cacilda está aqui, pediu para eu lembrar do CVV, né? Você quer falar rapidinho aí? Não, quer não? O feminino foge no microfone aqui, gente. Então, gente, deu aquela angústia, não tem com quem conversar, né? Não está perto de ninguém na hora, o centro está fechado para atendimento fraterno. 188, né? Ligue 188. Tem também, costuma ter chat online também no site ou não? Só por telefone mesmo? Então, por telefone, 24 horas, 188, vai ter alguém lá à disposição para ouvi-lo, né? E quem sabe ele te auxiliar a repensar, né, Cássio? A gente pode falar assim, esse ato que você está tentando ou planejando fazer. Então, vale a pena persistir na encarnação. E a gente está aí também para auxiliar a doutrina espírita. Procure uma casa espírita. Procure, se você é católico, procure a sua igreja. Se você é evangélico, procure a sua igreja, porque normalmente as pessoas, né, vinculadas às religiões, normalmente elas querem o bem do próximo, e essa questão aí a gente precisa realmente expor, falar, para que o outro fale e nos ajude, ou pelo menos nos escute, né? Então é isso, a gente encerra mais um estudo Vida e Obra de Leon Denis, né, pedindo aos amigos que compartilhem, que se inscrevam nos nossos canais, deixe o seu like, o seu dislike, né, deixe o seu comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, e nos acompanhe também no Spotify. A gente está lá com esse e outros estudos salvos para assistir e para ouvir, né, no Spotify, né, em situações, por exemplo, eu gosto muito de estar viajando ali e ouvir música, ouvir algum comentário, algum estudo. O Spotify é mais uma ferramenta de divulgação que a gente está utilizando aqui para colocar a doutrina, né, mais em evidência e mais acessível. Então é isso, até o próximo estudo Vida e Obra de Leon Denis.